Tá bem, obrigado. Bom, boa noite a todos. Me chamo Paulo. Como a professora Marta falou, eu vou apresentar meu trabalho de análise quantitativa de riscos aplicados a cronogramas de projetos submarinos dos contratos EPCI, uma modalidade de contrato. Então, uma agenda rápida da apresentação. Vou apresentar a justificativa e o objetivo, né, desse trabalho. O que são os contratos EPCI, para aqueles que não estão muito familiarizados. O planejamento de projetos e o cronograma é um dos principais insumos de uma análise de risco. E a segunda seriam os próprios riscos, que vem na parte 4 de gerenciamento dos riscos. Um estudo de caso, então eu desenvolvi um estudo de caso, criando cronograma e riscos específicos para apresentar resultados de uma análise aplicadas a esse estudo. E aí eu trago uma conclusão explicando por que eu achei interessante registrar esse trabalho na academia e por que foi interessante desenvolver uma metodologia para isso. Então, sobre a justificativa, né? Hoje a gente pode observar como nessa análise que a gente volta a um período de crescimento da indústria de óleo e gás, é muito sazonal, mas hoje, de 2019 até uma perspectiva para 2025, a gente aumenta de 3 milhões para 4 milhões de barris de petróleo por dia. Então, com o crescimento da indústria, a gente também tem mais contratos EPCI, que é uma modalidade de contrato para fornecer equipamentos, seja submarinos ou até construções submarinas como o FPSO, por exemplo. Então, a justificativa é que, com esse mercado emergente, é interessante a gente ter um embasamento de análise de risco nessa modalidade de contrato. Então, eu quis estabelecer uma metodologia. Quando eu fui aplicar isso na minha empresa, eu tive bastante dificuldade de encontrar muito material sobre isso. Então, eu estabeleci uma metodologia para fazer uma análise quantitativa para garantir que a gente tenha um sucesso nesse tipo de projeto. A gente precisa analisar cronograma, que é um input complexo, e diversos riscos, que a gente precisa de uma metodologia também para essa análise de risco, e apresentar esses resultados para vocês entenderem como que isso funcionaria e por que é importante, né? Então, o que são esses contratos EPCI? Como o título diz aqui, né, eles juntam Engineering, Procurement, Construction e Installation. São as principais macroetapas do contrato. Isso vai tudo junto em um fornecimento só. Então, algumas características desse tipo de contrato é que a contratante, né, ela tem que detalhar um escopo. Então, seja ele fornecimento de alguma instalação, de uma plataforma ou de equipamentos submarinos que vão conectar o poço à plataforma. Então, isso tem que ter detalhado lá no contrato o que a empresa que ganhou tem que fornecer. Além disso, a responsabilidade passa a essa empresa, que é chamada de contratada, né? Ela é responsável por todo o fornecimento de escopo e, se ela não fizer, ela tem que subcontratar outras empresas para fazer aquele escopo e entregar aquilo. Então, a transferência de responsabilidade entre quem está contratando e quem está contratado. Esse contrato normalmente tem um preço fixo, então isso é determinado numa fase de proposta, em que tudo é englobado, os custos são compilados e um preço é fechado. Ao longo do projeto, coisas que são fora do contrato podem ocorrer e esse preço pode mudar, mas em geral é um preço fixo. Isso é uma das características desse contrato. A outra é a parte do tempo, né? A variável do tempo. Você tem um prazo específico para concluir. Você já concluiu o contrato, e aí não tem mais a relação entre a contratante e a contratada, ou a entrega dos marcos. Então, eu preciso entregar uma plataforma, preciso entregar um poço, entregar um equipamento. Então, eu tenho um prazo estabelecido para aquela entrega. E, por último, uma outra característica em inglês, né, chama turnkey, é a virada de chave do projeto. Então, em geral, esses projetos, você tem que fazer o teste e o comissionamento de todos os equipamentos ou instalações que você vai fornecer. Então, ele já tem que estar pronto para fabricar ou pronto para ser conectado na próxima etapa do ciclo. Então, é uma característica importante desses contratos. Aqui eu trago algumas vantagens e desvantagens, seja pelo lado da contratante e da contratada. Então, rapidamente, do lado da contratante, você tem um único ponto focal, já que é uma única empresa que ganha e é responsável por tudo aquilo. Essa contratante pode reduzir os custos, já que você está englobando várias etapas de um fornecimento num contrato só. Então, por ter muita coisa, você consegue diminuir o preço e fazer uma integração melhor. Você tem uma curva de custos que você vai programar ao longo do tempo, né, seu cash flow, então é bom para o planejamento financeiro da empresa. E muitas vezes essas empresas não sabem fazer esse escopo ou não têm tecnologia para isso. Então, você contrata uma outra empresa que sabe fazer e aquela empresa tem a total responsabilidade sobre isso. E, às vezes, você sozinho não conseguiria fazer. Das desvantagens é o menor grau de controle, porque você só tem a posição de fiscalizar aquele contrato, que você não executa. Então, outra empresa que tem as tomadas de decisão, apesar de você aprovar como contratante.
E você depende muito da outra empresa. Se a outra empresa falir, se a outra empresa quebrar, ou uma das subcontratadas tiver algum problema, você sofre esse ônus. A contratada tem algumas vantagens, que é você poder fazer uma sinergia. Então, se eu tenho vários equipamentos sendo fornecidos, e eu consigo, talvez, negociar melhor o preço desses vários equipamentos. Eu determino quem vai me fornecer. Então, se eu não fabrico, eu posso selecionar quem vai me fornecer e eu posso negociar esse preço. Então, apesar de eu já ter definido o preço fixo, que eu falei lá atrás, eu posso negociar isso. Então, eu também tenho um controle do cronograma e da parte financeira. Então, está tudo na mão dessa contratada. Dos pontos negativos, né? Você tem uma exposição enorme aos riscos, já que a responsabilidade é toda sua, todas as interfaces são interfaces suas. Então, se acontecer um erro no começo da cadeia, ele é cascateado para o resto. Então, você tem muito mais pontos de risco. Como é um bloco de atividades, pode ser que uma daquelas você não tenha o know-how, como eu falei. Então, você tem que contratar uma outra empresa e você tem as mesmas desvantagens de ser um contratante, né? E você tem que gerenciar todas as interfaces e precisa de uma equipe multidisciplinar muito específica. Então, isso às vezes pode gerar custos e trabalhos específicos de um contrato. Esses são os contratos APCI. Então, agora, partindo para a parte para análise, nós temos o cronograma e os riscos, né? Então, primeiro eu vou descrever como a gente faz um cronograma, depois como a gente faz uma gestão de risco, e a gente vai para o estudo de caso. Então, elaborar um cronograma. Pelo PMBOK, a gente tem algumas etapas padrões. Primeiro, definição de atividades, aí eu trago uma analogia de um carro, por exemplo. Eu tenho um escopo complexo que eu preciso destrinchar ele em atividades pequenas. Cada um dos componentes, eu preciso ter um controle sobre isso, uma listagem sobre isso. E aí eu vou ter um mundo enorme de atividades, uma lista gigantesca. Eu preciso organizar essa lista de alguma forma. Então, eu tenho as WBS, né, que é Work Breakdown Structure, que eu consigo segregar e juntar essas atividades em blocos para organizar o meu cronograma, seja ele em códigos ou seja ele simplesmente em caixas diferentes associadas. Isso aí eu tenho uma lista de atividades, só que elas precisam ter correlações. Então, a próxima etapa é sequenciá-las. A gente tem 4 principais links, né, que a gente chama entre as atividades, e aqui eu elaboro alguns deles. Então, o término e início, que um exemplo de uma atividade, eu preciso emitir um desenho para começar a fabricar. Sem desenho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso terminar o desenho para fazer. Depois eu tenho atividades início. Por exemplo, eu preciso iniciar a fabricação para registrar que eu estou avançando. Sem eu fabricar, eu não consigo iniciar um relatório de avanço, por exemplo. Ou término, que eu preciso terminar os meus testes da fabricação para fechar a minha documentação e emitir esse item. Então, eu preciso terminar minhas atividades para terminar a documentação. E tem uma última, que é uma pouco usada, que é uma lógica de trás para frente. Então, eu preciso terminar uma atividade e colocar as outras atrás. Então, isso é muito difícil de ser usado em cronograma, mas existe esse tipo de correlação. Depois, a gente tem que estimar os recursos. Esses recursos podem ser pessoas, engenheiros, os recursos laborais, ou recursos de matérias-primas, por exemplo, ou recursos não laborais, equipamentos, navios, tudo isso tem que ser associado a essas atividades do cronograma. E aí pode acontecer que, ao longo dessa sua alocação de recursos, você possa ter clashes entre recursos fazendo 2 atividades ao mesmo tempo, ou recursos fazendo muita atividade. E aí você precisa gerir isso ou distribuindo melhor suas atividades, ou contratando ou comprando mais recursos. E, finalmente, você tem as estimativas de duração. Então, cada uma daquelas atividades vai demorar um tempo X para acontecer. Isso vem de dados históricos da empresa que já fez projetos parecidos, de pessoas que já trabalharam nesse ramo, e tem fórmulas específicas para isso, quando se não tem uma base sólida, que é, por exemplo, a técnica PERT, que você tem 3 estimativas e você faz uma fórmula para achar a duração média ideal para você considerar no seu cronograma. Então, depois de todas essas etapas, você junta num desenvolvimento do cronograma. Então, aqui é um exemplo. Eu tenho todas as minhas atividades, todas as minhas durações, quando começa e termina. Eu tenho os links, né, as associações entre as atividades. Nessa imagem eu não tenho os recursos, mas eles estão associados aqui. Então, tudo isso a gente junta para elaborar um cronograma. Esse seria o passo a passo também descrito lá no PMBOK. Depois a gente vai para a fase dos riscos, gerenciamento dos riscos. Então, a gente tem 3 principais etapas, né? Primeiro, a gente precisa identificar os riscos, lá no começo do projeto, na proposta e ao longo do projeto também, que riscos novos vão surgir. Então, eu posso determinar as ações, os responsáveis,
o que aquele risco vai impactar, qual o prazo. Então, tudo tem formas diferentes e padrões diferentes disso ser feito. A gente precisa primeiro registrar e identificar os riscos. Depois, a gente faz uma análise qualitativa. Esse tipo de análise é um pouco mais subjetivo, mas eu preciso estabelecer medidas ou fórmulas de quantificar, qualificar aquilo, né? Então, por exemplo, eu preciso determinar quanto que aquilo impacta financeiramente, quanto impacta no cronograma, quanto que impacta em qualidade, em HSE. Só que isso é uma maneira mais genérica, subjetiva, de uma forma assim, quase certo, provável, improvável, sem uma quantificação específica. Isso é importante para eu classificar quais são os riscos que são mais críticos ou menos críticos. Mas para uma análise de quantitativa de riscos, eu preciso ir na parte numérica, eu preciso quantificar. Então, eu tenho critérios que eu vou determinar, por exemplo, a probabilidade, em vez dela variar de pouco provável a muito provável, ela vai variar em porcentagens, 1, 10, 20%. E a mesma coisa em cronograma, já que eu estou fazendo uma análise de riscos de um cronograma. Então, ele, em vez de impactar de pouco a muito, vai impactar X dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias. Então, tudo isso tem que ser determinado no começo do projeto, para os riscos inerentes já, que vem da proposta, e tem que estar sempre sendo atualizado pelo time de gestão ao longo da vida do projeto. Então, essa gestão de riscos é muito importante para determinar todo o universo de riscos que eu vou considerar numa análise, e aí eu vou selecionar qual cronograma que eu vou usar e quais riscos que eu vou usar desse meu universo, para juntar e fazer essa minha análise. Então, aí a gente chega no estudo de caso. O que a gente faz nesse estudo de caso, como eu falei? Eu tenho o cronograma, os riscos e a terceira variável, que é o software. Eu preciso do Primavera Risk Analysis, é um dos softwares que a gente usa para isso. Com esses 3 insumos, eu consigo juntá-los num ambiente só, para conseguir associar esses insumos e ter um resultado específico, que é um gráfico de distribuição. Eu vou chegar nos resultados e mostrar como que a gente analisa esse gráfico, e a partir daí eu consigo entender como que ele pode impactar o meu projeto. Então, no estudo de caso, a gente tem um cronograma. Então, eu criei um cronograma EPCI com as etapas de engenharia, construção, instalação, e cada uma das atividades dentro dessa organização. Então, a gente pode ver as WBS, as atividades, as durações. Também selecionei um escopo EPCI de instalação de equipamentos submarinos. Então, a gente precisa completar a instalação de associar 4 poços ao FPSO, por exemplo. Então, eu tenho 2 poços de produção e 2 poços de injeção. E todas as atividades de fornecimento de equipamento, tá? Detalhada. Então, eu criei esse cronograma para eu conseguir associar os riscos a eles e gerar uma análise. Na parte de riscos, dentro da própria ferramenta, eu consigo qualificar e quantificar tudo aquilo que eu expliquei lá. Eu seleciono qual que é a probabilidade, qual que são os impactos em cronograma e faço uma matriz de risco. E os riscos vão ser quantificados, ranqueados dentro dessa tabela para serem considerados ou não na análise. Então, isso é uma etapa importante para a ferramenta entender quais são os riscos e o que eles podem impactar. E aí, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo dos riscos que eu considerei na minha análise. Eu selecionei 9 riscos com pessoas, né, do ramo que trouxeram riscos potenciais e normais de ocorrerem nesse tipo de projeto. E aí eu listo eles na ferramenta, seleciono 2 tipos de cenário, que é importante explicar. O pré-mitigado e o pós-mitigado. O pré-mitigado é como se eu não fizesse nada para evitar aquele risco. Eu não coloco nenhuma ação para embarrear o impacto em HSE, ou tento entender como que aquilo vai impactar no cronograma e mitigar aquele risco. Alguma ação para eu conseguir que aquele risco não me impacte. E no pós-mitigado, não. Essas ações já ocorreram e o risco foi minimizado. Então, o impacto dele é menor. Então, o que acontece na ferramenta? Isso que é a parte importante do software. Eu tenho todos os meus riscos aqui associados, eu tenho já a quantificação deles, e eu tenho que associar ele às atividades do meu cronograma. E aí que eu junto o cronograma com análise de risco. Eu tenho aqui do lado todas as atividades do meu cronograma, eu seleciono qual que eu quero linkar e o risco fica associado àquela atividade. E aí o que o software faz? Ele cria uma atividade probabilística. Aquele risco vai estar linkado a uma daquelas associações que eu expliquei, as 4 links principais, ele vai ser linkado a essa atividade, e aí o software vai determinar quando ele acontece, e se ele acontecer, ele vai impactar o meu cronograma inteiro. Então, ele vai impactar a minha cadeia, meu caminho crítico. Então, é isso que o software faz, transformar risco em atividade probabilística e colocar ele dentro do cronograma.
Então, aqui é um videozinho, um exemplo rápido de como que isso funciona. Depois de eu ter linkado, eu tenho probabilidades daquilo acontecer. Então, o que o software faz? Ele faz iterações. Iterações são cenários. Então, ele vai rodar um método chamado de Monte Carlo, e ele vai variar as durações das minhas atividades e quando que o risco vai acontecer ou não. Eu tenho uma probabilidade daquele risco acontecer. Então, em X desses casos, desses cenários, o risco vai acontecer ou não. Então, é isso que acontece na imagem. Vocês podem ver que o cronograma ele vai mexendo. Algumas atividades vão mudando de duração ou não, e essas linhas laranjas são quando os riscos vão ocorrendo. Então, o risco está impactando o meu caminho crítico. Então, o software faz isso para um número X de iterações que eu determino. E aí, depois ele gera um gráfico e eu vou analisar esse gráfico. Exatamente o que a gente vai fazer aqui. E aí a gente vai para a parte de resultados. São dois principais gráficos. Primeiro, esse gráfico chamado gráfico de distribuição. Então, ele tem três principais regiões. A gente pode analisar uma por uma em detalhes. Então, do lado esquerdo, eu tenho os meus marcos aqui, por exemplo. A análise ela precisa ser focada. Eu preciso ter objetivos que eu tenho que analisar. Nada mais importante do que a entrega do poço. É aquilo que eu tenho multas contratuais associadas, é aquilo que o cliente está de olho. Então, é o que eu vou focar. Então, eu vou entender como que os meus 4 poços, a entrega dos meus 4 poços estão sendo impactados. Então, eu seleciono elas aqui. No meio, eu vou ter o próprio gráfico de distribuição. Esse gráfico tem 2 eixos Y e um eixo X. Né? O eixo Y da esquerda, eu tenho a quantidade de iterações, a quantidade de cenários que o meu software rodou. E no eixo X, eu tenho o eixo do tempo. Então, o que acontece aqui? No dia 22, por exemplo, eu tenho aqui cerca de 25 daqueles casos aconteceram de entregar o poço projeção 1, produção 1, que eu estava selecionado, até o dia 22 do 11. Então, o que ele faz é distribuir ao longo do tempo todos esses meus cenários, e aí no outro eixo Y, eu consigo associar isso a uma certeza de completação do meu poço. O que eu quero dizer com isso? No meu poço produção 1, eu tenho aqui, em 90% dos casos, eu termino até o dia 3 de janeiro de 2024. Então, em 90% dos 1.000, então 900 cenários, eu entreguei aquele poço até o dia X. Então, eu tenho 90% de certeza que eu vou conseguir entregar o poço até a data X. É isso que esse gráfico mostra para cada um dos poços. Eu posso selecionar qual probabilidade que eu quero olhar. E aí é isso que tem no lado direito da figura. Então, eu tenho a minha data original, 10% de chance de terminar até a data X, 50% até a data X e 90% até a data X. Então, eu seleciono isso dependendo do meu perfil de risco, né, associado. Então, é isso que o gráfico mostra para a gente. E o segundo gráfico é o gráfico tornado, que chama. Esse gráfico mostra quais são os principais drivers, né, a palavra seriam os direcionadores, os principais impactantes da minha análise. Então, eles podem ser ou atividades ou riscos específicos. No caso aqui do injeção 1, a gente vê que tem um risco aqui extremamente impactante. E aí a gente pode ver que, por exemplo, esse é o risco de falha na qualificação dos tubos rígidos. Então, se eu falhar na minha qualificação, eu vou impactar a minha cadeia inteira e muito provavelmente a entrega do meu poço. Então, é justamente o que esse gráfico mostra para a gente. Onde que eu preciso atacar, onde que eu preciso mitigar um risco em específico, olhar com mais carinho, atacar cirurgicamente aquela etapa do meu cronograma para que eu não tenha impacto lá na frente. Aqui, por exemplo, eu expliquei o cenário pré e pós-mitigado. A gente vê a diferença dos cenários. Na esquerda, o pré-mitigado, eu tenho uma distribuição ao longo do tempo muito maior. Eu tenho cenários que começam numa data de outubro e terminam em fevereiro. Já no pós-mitigado, em que eu mitiguei os meus riscos, eu coloquei ações e pessoas tentando diminuir o impacto deles no meu cronograma, eu vario de outubro a dezembro. Então, eu reduzi em 2 meses um possível impacto na entrega do meu poço. Isso mostra como que é importante fazer um follow-up, um gerenciamento dos riscos de uma maneira assertiva nos projetos. Né? Isso é representado no gráfico tornado. Então, a gente vê aqui no pré-mitigado, isso aqui já é do poço injeção 2, eu continuava com um risco altíssimo. Mas quando eu mitigo esse risco, você vê que a distribuição é muito maior, todos impactam mais ou menos na mesma porcentagem. Então, eu tenho uns impactos mais diluídos ao longo dos meus riscos e ao longo do meu projeto. Aqui, por exemplo, tem aquele gráfico, aquela
figura com os riscos. Oi, já está com 19 minutos, tá? Tá bem, já estou acabando. Aqui tem os riscos e eu mostro a diferença, por exemplo, entre os riscos, aquele impacto nos tubos rígidos, por exemplo, eu diminuí tanto a probabilidade quanto o impacto em cronograma. Então, isso mostra por que o cenário pós-mitigado é tão importante. E aí, a conclusão, por que desse estudo e por que é interessante usar essa análise, a gente tem multas contratuais associadas a esses poços. Então, o que eu preciso fazer é colocar todos esses resultados numa tabela e entender, por exemplo, do meu cenário pós-mitigado. Ninguém vai trabalhar com risco sem ação de mitigação. Então, em 90% dos casos, que é o P90, né, eu posso atrasar alguns dos meus poços ainda, nesse cenário que eu criei, nesse estudo de caso. Então, dependendo do apetite de risco, né, do meu time de gestão, se eu quiser ter uma certeza de entrega dos meus poços, eu tenho 90% de chance de atrasar e receber 12% do valor do meu contrato em multa, que é 1% para o de produção e meio para o de injeção. Então, isso altera a minha decisão lá no começo do projeto, qual é o custo que eu vou associar. Muitas empresas não pensam nisso, fecham um preço, depois, ao longo do projeto, acontece um monte de problema, e você vai ser onerado financeiramente ao longo disso, que inviabiliza o projeto e tem vários problemas na equipe. Então, é muito importante para o time de gestão usar essa ferramenta, tanto na fase de proposta, quanto durante o projeto, para ver como que está impactando o seu cronograma e quais são os principais riscos que eu tenho que atacar. Para mostrar isso, eu fiz um cenário hipotético aqui, em que, por exemplo, é um cenário muito mais catastrófico. Então, em 50% dos casos, eu atrasava muito os poços. Então, isso inviabiliza um projeto. Se eu souber disso lá na fase de proposta, eu não vou para esse projeto, eu vou ter multas com certeza. Então, a conclusão, os 4 principais pontos para fechar, seriam essa análise de risco, de cronograma, ela baliza o perfil de risco e determina essa contingência que eu vou fazer, seja na fase de proposta, seja na fase de projeto. E eu sempre estou estimulando eu ter um cronograma realístico, maduro, e uma gestão de risco também no mesmo patamar, para eu ter as 2 principais insumos bem qualificados para eu ter uma análise realista, que mostra realmente o status que eu estou, para a gestão do projeto conseguir entender muito bem do caminho crítico e ter um cronograma e uma gestão de risco robusta para tomar essas decisões financeiras e de cronograma. Então é isso, desculpa, eu passei um pouquinho do meu tempo aí.